Olá pessoal, hoje a gente está aqui para falar de coisa boa, a gente está aqui para falar de livro, de moto passando, às vezes um cachorro latindo e também uma broca de construção. Mas nada disso se compara a essa grande obra que eu tenho aqui em minhas mãos, chamado Querido Edo. Acho que só está escrito assim no livro, porque na jacket, por algum motivo, o nome do personagem é outro. Mas sigamos. Existem algumas coisas que não são fáceis de serem ditas, então eu as direi sem grandes rodeios. A história se passa pela vivência de uma criança sobrevivente de uma grande tragédia, que foi a queda de um avião que matou 191 pessoas. Então, essa criança vai ao hospital, se recupera e ao sair de lá, ela é acolhida pelos seus tios. A partir daí, o livro começa a voltar para o passado, contando um pouco a experiência de vários personagens dentro daquele avião, e depois volta ao presente para contar como que o Edward está lidando com essa experiência pós-traumática de ter sido o único sobrevivente dessa grande tragédia. Eu queria levantar alguns pontos que eu gostei muito, começando com a autora, ela dá importância às pessoas que acabaram por morrer, que se foram nessa tragédia. E por que eu gosto disso e por que eu estou ressaltando isso? Porque uma coisa que sempre me incomodou muito é como que grandes tragédias se tornam estatísticas. Quando acontece, por exemplo, um terremoto que seja em outro país, né? Porque no Brasil a gente não tem isso, graças a Deus, mas a gente tem outras coisas horrorosas que acabam compensando, tipo a política. E aí morrem, sei lá, 100 pessoas morreram. Vocês já perceberam que quando o número é grande, ele se torna apenas isso, um número? E eu sempre fiquei me questionando, tá, mas quem são essas 100 pessoas? O que elas faziam? Quais eram os desejos dela? Quais eram os anseios? E me causa muito incômodo saber que aquela vida, aquele universo inteiro é resumido só numa escala, numa proporção. E a autora, ela se preocupa, obviamente, ela não vai contar a história de 191 pessoas, né? Seria um livro de 3.000 páginas se fosse assim. Mas ela se preocupa em não focar apenas em quem sobreviveu, mas também contar um pouco da história de quem morreu. E eu acho isso muito interessante, porque sempre que houver alguém falando sobre você depois da sua partida, é uma forma de você se manter vivo. Então, não que as pessoas precisem ficar falando de quem já se foi durante anos e anos, né? Mas, enfim, eu acho que é uma forma de honrar a vida dessas pessoas, contando minimamente quem elas foram, né? Tem vários personagens que são super cativantes, que estavam naquele avião e que nos são contados, né? Como, por exemplo, a história da Linda, a história da Flórida, a história dos pais do Edo, acho que estavam ali numa relação um pouco complicada durante esse relacionamento. A gente tem um pouco da história da aeromoça, até do piloto e do copiloto a gente acaba descobrindo um pouquinho sobre eles também. Então fica aí essa pontuação que eu gostei muito de deles não terem sido ignorados, né? Um segundo ponto que eu achei super interessante é que a autora não romantizou o fato dele ter sido um sobrevivente. Isso é muito interessante, porque isso era algo que também eu já me peguei pensando. Do tipo, olha, compreendam o que eu vou dizer aqui. Eu não estou dizendo necessariamente que é algo ruim, mas eu quero levantar que pode ser ruim. Você tem uma vida completamente estruturada em volta do seu âmbito familiar, afinal de contas, uma criança de 12 anos não conhece muito além da própria família, né? Não é como se fosse um jovem de 25 que tem um Facebook com 2.000 amigos e tem um canal no YouTube com 600 inscritos, muito obrigado a todos vocês. Então, essa criança, ela se vê sem sua família, sem seu principal âmbito interrelacional e, cara, isso é uma coisa boa para elas, tipo, é uma coisa a se pensar, né? Eu acho que tem formas de se perceber as situações onde você pode ver aquilo como uma coisa muito, muito milagrosa, muito mágica, mas você pode ver aquilo também como uma grande maldição, que inclusive era como o Edward via a situação. Ele ficava se perguntando muito por que ele estava sendo tão endeusado por ter passado por uma coisa tão bosta, sabe? Do tipo, estão me parabenizando por causa de quê? Tipo, a minha família morreu, eu não quero que fiquem felizes por mim. É uma coisa triste, era a forma que ele pensava. E que, de certa forma, eu concordo muito com ele. Eu acho que, a priori, o primeiro sentimento é esse. Não é tipo, putz, tô vivo, graças a Deus. Eu acho que o primeiro sentimento é, meu Deus, tipo, eu tinha que ter ido junto, sabe?
isso tudo é muito ruim, não vou conseguir lidar com isso. Então esses primeiros sentimentos, eles eram muito contrastantes. A sociedade via ele como uma espécie de milagre e ele se via como uma espécie de maldição. Após esse acidente todo, ele foi morar com os tios dele e aí já entra outra problemática. Os tios tinham um relacionamento muito conturbado porque eles gostariam de ter um filho, mas eles não estavam conseguindo. Então sempre foi um desejo deles. E aí do nada surge esse sobrinho para morar junto com eles e eles não sabem ser pais, assim como o Edward não sabe ser filho deles, né? Ele até tenta, às vezes, ver a mãe na tia e ver o pai no tio, mas ele percebe com muita velocidade que isso é impossível e, portanto, ele começa a aceitar bem aos poucos o que aconteceu. A história ela vai se passar durante vários anos, então não fica frisada nesse momento pós-tragédia. Anos vão se passar e anos vão ser contados para a gente sobre essa forma que ele lidou a viver com isso tudo, e várias surpresas acontecem no caminho, deixando a história cada vez mais emocionante e mais real. E você que acompanha meu canal sabe que eu gosto muito quando uma história ela me parece factível, no sentido de, se o Edward fosse uma criança que com 12 anos falasse assim, nossa, que massa, tô vivo, eu teria muito medo de morrer, alguma coisa assim, eu ia ficar tipo, cara, que criança é essa, né? Que criança é essa? Então, as reações dele, para mim, foram muito proporcionais à idade, foram muito equivalentes ao que eu acredito que, de fato, aconteceria no emocional de uma criança dessa idade. E eu achei também muito interessante pensar em como que a sociedade, de forma geral, lida com esse tipo de situação, né? Em como que, quando você tem a empatia de se colocar no lugar daquela pessoa, talvez você não faria as coisas que várias, dezenas, centenas de pessoas fizeram com ele, de ficar procurando, de ficar perguntando, de ficar em cima dele querendo tocar nele porque vai se sentir abençoado e pedindo coisas para ele do tipo, olha, a minha filha morreu e ela gostaria de fazer tal coisa, então faz isso para honrar a memória dela. Então assim, são umas coisas muito sem noção que às vezes o nosso egoísmo fala mais alto e a gente fica sentindo que ele deve alguma coisa a gente porque ele ficou vivo, sabe? Do tipo, agora que você tá vivo, você tem que curtir a vida ao máximo porque isso foi um super presente. Então, eu gostei de ter essa outra percepção de que, cara, isso leva um tempo, né? Isso leva um tempo para ser processado. Isso leva anos para ser processado. Pro Edward começar a pensar diferente de que bosta que aconteceu comigo, levou muito tempo. Inclusive, ele tem acompanhamento de um psiquiatra e eu gosto muito de uma das conversas deles. Aliás, o psiquiatra é maravilhoso, eu adorei esse personagem. Que ele fala assim, cara, você nunca vai esquecer disso, o objetivo não é esse. E o objetivo é você lembrar do que aconteceu, mas sem trazer junto esses sentimentos aversivos. E eu, como psicólogo, eu digo a mesma coisa para meus pacientes, cara. O meu objetivo nunca vai ser fazer você esquecer aquele trauma que você teve, ou aquela adversidade, aquele término, aquela briga, seja a adversidade que for. Meu objetivo é fazer com que você olhe para trás, consiga ver essa situação que já te fez muito mal, mas não sofra igual você sofria quando você se lembrava dela. Então, eu achei essa conversa muito pontual e muito importante para o desenvolvimento do Edward em relação a esse problema. Pessoal, eu acho que dei uma boa sinopse do que acontece. É difícil, cara, eu elencar tipo, as coisas mais importantes assim, que tenham que ser ditas. Ele teve muita ajuda de várias pessoas e muitas também atrapalharam, como foi o caso da grande massa ali da sociedade. Mas ele teve o diretor, ele teve a amiga dele que, pô, eu não podia deixar de falar, que é a Shai. Eles têm uma amizade, coisa mais gracinha da face da terra. Eu amei, assim, amei muito. A autora também não quis sexualizar isso, porque me incomoda demais, assim, quando eu vejo um personagem, tipo, pô, ele tem 10 anos e ele já tá pensando umas sacanagens, assim, eu fico, caraca, que criança é essa, sabe? Então, tipo, ele tinha toda uma pureza e tudo mais, e quando ele ficou pré-adolescente, ele começou a ter uns esboços de pensamento, etc, etc. Quando se tornou jovem, o que é natural, ele começou a pensar outras coisas, então, enfim, é um personagem real. E quando o personagem se torna real, pra mim, a história já vale muito a pena, porque parece que eu tô conhecendo alguém
e todo aquele universo daquela pessoa. E poucas coisas são melhores na vida do que conhecer alguém de verdade. E quando um livro proporciona isso, é uma delícia. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Eu tô um pouco nervoso com esse vídeo, porque é a primeira vez que eu falo sobre Inéditos. Esse livro é um pouco grande, ele tem muita informação. Então eu fiquei meio que sem saber o que falar sobre, mas eu espero ter compactado, assim, de forma geral. Afinal de contas, isso não é um vídeo com spoiler, né? Então eu tentei contar o que eu achava sem falar dos acontecimentos que foram muito marcantes, mas seria, tipo, muito spoiler, então eu tentei não dar esses spoilers. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê muitíssimo em breve. Um grande beijo, você que duvidou que eu fosse ler o livro em 3 dias, era óbvio que você estava errado.